o Vix falou. Tem escola que te prepara mais para a linha de produção do que para aprender, de fato, né? E para, que nem você falou, sair da escola, arranjar um trabalho qualquer, mas isso não é o que nem você falou, não é o que a gente, né, imagina para nossa vida, assim, a gente quer muito mais que isso, né? E o chocolate da Prove que falou, desinteresse é foda, o desinteresse atinge muitos crias, porque, que nem você tinha falado, o que passam na escola não é o que a gente vive, não é a realidade, não é que nem você falou, a pessoa chega, vê uma realidade, chega na escola e aí tem que aprender aquelas fórmulas certinho, tanto para a história, que vira uma matéria exata, né, a geografia vira uma matéria exata, você tem que aprender a fórmula, qual país, não sei o quê, sendo que, na real, podia estar discutindo, né, várias questões muito mais urgentes, muito mais reais. E alguns discutem, que nem você falou também, né? Alguns professores despertam esse interesse justamente porque tem essa visão. E a gente vai ter cada vez mais isso, né? Porque quanto mais profissionais a gente tiver, né? Você falou das cotas, a gente teve um avanço muito grande de profissionais que vêm do morro, de profissionais que são CRIA, assim. E quanto mais professores CRIA, mais eles vão saber acessar os alunos. E aí é um looping, que aí os alunos vão se interessando e vai fazendo esse loop. E aí a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte, o que você... se você acha, né, e o que você tem a dizer também sobre esse lance, se o modelo escolar que a gente tem hoje em dia, ele pensa na saúde mental, né, se existe essa preocupação, seja no currículo, seja de alguma forma, se você vê isso, assim, tanto para a escola, para a faculdade, para todos os modelos assim acadêmicos e tudo mais. E se não é pensado isso, se você acha que isso não é pensado, se você acha que isso de alguma forma atrapalha, se o modelo que a gente tem de escola atrapalha o acompanhamento e desenvolvimento da saúde mental dos CRI. Tá, vamos lá. Adentrando uma área que não é minha, mas eu vou aqui pela voz da experiência, tá? O que eu percebo, primeiro, na primeira parte aqui, um equívoco de algumas escolas, quando tratam ou falam ou abordam uma criança ou um adolescente, né? Porque atualmente tudo é TDAH, tudo é hiperatividade, sendo que uma criança é espoleta, né? O Sim. natural da criança curiosa, é aquilo ali. Isso. Então, assim, já entra em confronto e conflito com a ideia da criança. Mas, falando um pouquinho sobre essa estrutura, eu acho que eu não vou falar nenhuma novidade, né? É arcaica, né? Isso da cadeira, sentadinho, ficar com a bunda quadrada naquela cadeira dura, um professor, né? Claro, temos a posição hierárquica, mas assim, aquele professor, professora, como que numa relação vertical, né? Professor aqui, você aqui, e dependendo da discussão que você coloca, vira treta, né? Como se levasse aquela questão para o pessoal. Então, eu sinto que é meio distante, né? E agora a gente tem tanta ferramenta que acho que isso pode ser pode ser nosso atual, como eu poderia dizer, meu caro, uma atual questão assim, em prol do que a gente poderia fazer. Porque a gente tem chat GPT, né? Chat GPT? Chat GPT, inteligência artificial fazendo um boom, chamada de vídeo. Vou te dar um exemplo. Eu percebi que esse boom do atendimento online, né, do teleatendimento, da psicoterapia online, aconteceu pandemia, durante o processo da pandemia, né, o acontecimento da pandemia e pós-pandêmico. Então, antes disso, chamada de vídeo, será que é funcional? Será que é uma ferramenta válida para a gente? Mas a gente viu que sim, é. Então, eu penso que a gente precisa expandir, sabe, nossas áreas, e seria muito proveitoso. Até porque essa galera mais jovem, como por exemplo, né, adolescentes, tal, criançada, estão assim por dentro demais da tecnologia, né? Criando jogos, criando plataformas, manjando de sistemas, né? Invasão de sistemas, inclusive. Então, assim, penso um pouquinho por essa linha. Não sei se faz sentido para ti também. Mas... Não, total. Eu penso muito isso também, que assim, esses dias eu vi até uma discussão sobre isso. A gente tem evolução em todos os sentidos, né? Seja carro, a gente tem carros cada vez mais tecnológicos, pensando tanto no sentido da segurança quanto no sentido da velocidade, o que for,
pensado ali, a gente tem carro que é mais tecnológico com meio ambiente, tudo isso. A gente já tem Smart City lá nos Estados Unidos. E a escola continua sendo a carteira, o livro, papel, caneta. Então, assim, real não faz mais sentido, não prepara para esse mundo, né, o mundo que a gente está vivendo. Mas, na verdade, a gente tem que lembrar sempre também que, assim, né, qual escola que não prepara? Porque a gente tem escolas caríssimas que preparam para esse mundo, né? E aí por isso que até a pergunta é mais assim, e você respondeu muito bem, se esse modelo pensa na saúde mental dos cria, porque as escolas mais caras, as escolas dos né, sei lá, Colégio Dom Pedro no Rio e tudo mais, tem esse pensamento de pensar o acompanhamento até da criança e tudo mais. E aí, não criticando o Dom Pedro, é que eu queria esse tratamento do Colégio Dom Pedro, lá do Rio de Janeiro, para todas as escolas públicas, né, que isso fosse possível. Mas aí você já traz muito bem isso, é um modelo arcaico. E o que é arcaico não vai acompanhar. Vai gerar insegurança, vai gerar incerteza, vai gerar sofrimento. E sempre faz pensar naquele padrão básico, né, de alinhar a teoria com a prática. Né? É importante isso a todo momento. Inclusive, no meu trabalho, eu preciso fazer isso a todo momento. Né? Teoria, prática, enfim, estudo, supervisão, enfim, aprofundamento. Né?